Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Então, por favor, faça a leitura deste item que aparece pra gente para fecharmos essas ideias de sistemas lineares. Vamos lá! Os Estados Unidos lançaram pelo menos 60% mais foguetes que a China. Beleza, amigão? Então ele coloca pra gente que os Estados Unidos lançou pelo menos 60% mais foguetes do que a China. Primeira coisa, eu quero que você leia essa expressão pelo menos como se fosse o quê? No mínimo, maior ou igual. Beleza? Então eu quero que você risque essa expressão pelo menos e pense na expressão maior ou igual. Ou seja, o que ele está falando para a gente? Então que os Estados Unidos equivale a maior ou igual 60% dos foguetes lançados pela China. É isso que ele está querendo saber da gente. Então o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar ver um intervalo válido para o quê? Para esses foguetes lançados pelos Estados Unidos. Então aqui a gente já fez os Estados Unidos em função da China. Agora o que a gente vai fazer? A Rússia em função da China, para a gente poder ver qual que seria o intervalo de foguetes lançados pela China nessa brincadeira. Então, beleza. Já que eu tenho que os Estados Unidos equivale a essa expressão aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão dos Estados Unidos aqui, nessa expressão da Rússia que já está isolada. Então, fazendo-se isso, olha o que teremos, ó. Então, vou substituir nessa expressão aqui, ó, nessa segunda equação. Então, teremos que a Rússia, isso daqui vai ser igual a 5 vezes E. Mas quem é o Ezinho mesmo? É aquilo dali. 5 vezes isso daqui. 5 vezes 7C mais 526, desculpa, mais 526, tudo isso sobre 6. E isso daqui a gente ainda vai ter que subtrair 8C. Aqui está. Menos 8C. Primeira coisa é que eu quero que você leia isso daqui, ó, como um parênteses implícito. Então a gente tem que fazer um chuveirinho desses 5 com esses camaradas que estão aqui dentro. Então, fazendo-se o chuveirinho 5 vezes 7C, vai ficar quanto pra gente? 35C. 5 vezes 526, eu não tenho a mínima ideia. Mas aqui a calculadora tem, né? Graças a Deus. Então tá aqui 526 vezes 5. Isso equivale a 2.630 positivo. Então, mais 2.630. Aqui está. E isso daqui tudo vai continuar sobre 6. Agora, o que devemos fazer? A gente vai ter que subtrair esse 8C que aparece aqui pra gente. Menos 8C. Isso daqui vai equivaler à quantidade da Rússia. Já estamos terminando. Afinal, como é que a gente faz agora para resolver essa expressão? Da mesma forma, quando temos a fração e o número inteiro, a gente multiplica por esse camarada que está sozinho e depois junta com o numerador. Sempre vai estar funcionando isso. Então, multiplicamos pelo que está sozinho e depois juntamos com o numerador. Então, aqui, 6 vezes menos 8C dá menos 48C. Menos 48 mais 35C vai ficar para a gente menos 13C. Então, teremos 2.630 menos 13C, tudo isso sobre 6. Aqui está. Então, significa que isso daqui é a quantidade de foguetes lançados pela Rússia. Quantidade de foguetes lançados pela Rússia em função da quantidade lançada pela China. Aqui está. Então, essa expressão vai ser importante para a gente. Agora, o que a gente vai fazer com esses camaradas? Faremos o seguinte, deixa eu só guardar isso daqui aqui. Então, temos que a Rússia é igual, só reescrevendo aqui, a 2.630 menos 13C, tudo isso sobre 6. Aqui está. Então, essa daqui é a quantidade que teremos da Rússia em função da China. Beleza, só reescrevi aqui. Agora, o que a gente vai fazer com essas expressões? A gente vai dividir em dois casos. O primeiro caso vai ser o quê? Substituindo nessas desigualdades. Então, a gente vai pegar essa expressão da Rússia e a gente sabe que ela é sempre maior ou igual a 20. Então, teremos que essa expressão obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 20. Então, vamos aqui, ó. Primeira situação, então. Como a gente tem que a Rússia
é sempre maior ou igual a 20, o que teremos aqui? Teremos então que essa expressão tem que ser maior ou igual a 20, ou seja, 2.630 menos 13c, tudo isso sobre 6 tem que ser maior ou igual a 20. Aqui está. Agora, esse 6 dividindo, eu posso passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, teremos aqui 2.630 menos 13c maior ou igual, 6 vezes 20 dá 120. Pronto, 120. Agora, o que faremos? Esse 13c negativo eu vou passar para o outro lado positivo. Aqui está, 13c e o símbolo de maior ou igual. 2.630 menos 120 dá 2.510. Aqui está, 2.510. Agora, o que eu vou fazer? Esse 13 multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 2.510 dividido por 13, isso equivale a 193. Então, significa que a China é sempre menor ou igual, ó. Veja que ela está do lado da boquinha menor. É sempre menor ou igual a aproximadamente 193,07. Então, o que a gente está encontrando aqui? Alguns intervalos válidos para a China. Esse daqui é o nosso primeiro intervalo. Beleza. Agora vamos colocar um segundo intervalo válido para a China. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui, ó. Essa expressão já colocamos aqui. Essa questão é realmente grande, viu? Não se assuste. Então, vamos agora para uma segunda situação. Nessa segunda situação, eu vou obrigar os Estados Unidos a ser o quê? Maior ou igual a 20, que é o que ele coloca para a gente aqui, olha, nessa desigualdade. Os Estados Unidos equivale a essa expressão. Então, teremos que 7c, isso daqui mais 526, dividido por 6, tem que ser maior ou igual a 20. Pronto, aqui está. Agora, esse 6 dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, teremos que 7c vai ser somado ao 526 e, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a 6 vezes 20, que dá 120. Agora, 526 positivo vai passar negativo. 120 menos 520 dá menos 406. Então, 7c tem que ser maior ou igual a menos 406. Olha, aqui a gente vai ter o seguinte. Perceba que quando você passar esse 7 dividindo, você vai ter então que esse c vai ser maior ou igual a menos 406 sobre 7. Só que tem um detalhe. Perceba, pelo que temos ali, que o nosso C, ele é no mínimo igual a 20. Ou seja, então significa que o intervalo de validade para a China nem vai começar a partir dessa segunda condição. Ela vai partir dessa condição inicial que temos no problema. Então, por causa disso, teremos o seguinte, que a China, obrigatoriamente, vai ser maior ou igual a 20, porém, ao mesmo tempo, menor ou igual a quanto? 193. Vou colocar aqui arredondado, não tem problema. Vamos trabalhar aqui com valores inteiros, só para ficar mais simples aqui para a gente. Pronto, aqui está. Então, significa que a China, ela vai estar dentro desse intervalo de validade. Agora, qual que vai ser o nosso objetivo? Ele falou que os Estados Unidos é no máximo 60% em relação ao que temos da China. Como é que a gente vai saber isso então? A gente vai calcular a quantidade agora de foguetes que seriam lançados pelos Estados Unidos a partir desses valores da China e tentar comparar em porcentagem esses valores. Então, vou colocar aqui uma situação A. Nessa situação A, teremos aqui a China valendo exatamente 20. Aqui está. Com a China valendo 20, a gente consegue calcular o dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, vai ser igual ao quê? A 7 vezes 20, mais 526. Isso daqui dividido por 6. Agora me ajude a fazer essa conta.
7 vezes 20 equivale a 140. Isso daqui mais 526. E tudo isso dividido por 6, olha que bacana, deu até exato, deu 111. Então significa que os Estados Unidos teriam lançado 111 foguetes. Aqui está. Então essa daqui seria a quantidade dos Estados Unidos. Acho que eu não estou confiando muito não, é isso mesmo. 140, 7 vezes 20, mais 526. É isso mesmo, dividido por 6, está aí, bonitinho, 111. Agora, em porcentagem, quanto que a gente vai ter que esse 111 representa mais do que esse 20? Muito mais que 60%. Então, significa que nesse caso aqui, ele já vai estar ok. Como é que a gente faz para representar essa porcentagem? A gente divide um valor pelo outro. Ao fazer essa divisão, o que a gente faz? Subtraímos uma unidade e multiplicamos por 100%. Então, significa que esse camarada vai equivaler 120 ou 111 dividido por 20, deu para a gente 5,55. Na verdade, ele está querendo saber porcentagem a mais, então menos 1. Então, aqui a gente vai ter 4,55. Multiplicando por 100, equivale a 455%. Aproximadamente. Na verdade, é exato já esse resultado aqui, 455%. Então, veja que se a gente utilizar o valor mínimo da China, a gente já tem 455% a mais. Estados Unidos aqui está arrebentando. Então, teremos aqui, vou representar aqui embaixo, a mais 455%. Então, é sempre assim que a gente vai fazer esse tipo de cálculo para saber quanto a mais. Dividimos um valor pelo outro, subtraímos uma unidade e depois multiplicamos por 100%. Letra B. Na letra B, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o máximo da China, que é 193. Se eu utilizar o máximo da China, que é 193, vejamos quantos dos Estados Unidos esse camarada vai estar lançando. Então, Estados Unidos vai ser igual a 7, que multiplica 193, mais 526. Isso daqui tudo dividido por 6. Pronto. Isso daqui tudo dividido por 6. Agora é fazer continha. 193 vezes 7 dá 1.351. Mais 526 dá 1.877, que dividido por 6 deu aproximadamente 312,83. 312,83. O que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: claro que esse daqui não seria a quantidade exata, tem que ser sempre números inteiros. Já conversamos sobre isso em relação às questões anteriores. Mas haveria um valor próximo ao 193, obviamente, abaixo dele, porque tem que ser menor, e que a gente encontraria algum valor próximo desse 300 ou até abaixo dele. Mas suponha que seja esse daqui, o valor máximo possível. Porque veja que quando a gente diminui a quantidade da China, o que acontece com os Estados Unidos? Ele vai ganhando em porcentagem. Então vamos dizer que os Estados Unidos estourou com essa quantidade aqui. Ele nessa quantidade estourada. Vamos ver quanto que a gente teria em porcentagem. Basta a gente fazer o quê? Dividir um valor pelo outro. Então, vai ficar 312,83 dividido por 193. Não se esqueça de subtrair uma unidade e multiplicar por 100%. Ao fazer isso, você vai ter esse aumento percentual. Então, 312,83 dividido por 193 dá 1,62 aproximadamente, menos uma unidade. Multiplicando por 100%, teremos 62,08%, ou seja, mais 62% aproximadamente. Então, significa uma coisa. Significa, então, que quando a China estoura,
a gente já vai ter os Estados Unidos com 62% mais foguetes em relação à China. Então veja que mesmo utilizando esse valor estourado, a gente pode garantir que o quê? Os Estados Unidos sempre vai lançar mais que 60% de foguetes em relação à China. Que é esse o objetivo dessa questão quando analisamos essas porcentagens aqui. Obviamente, aqui eu utilizei um valor que foi estourado, mas se eu diminuir a quantidade da China, o que vai ficar acontecendo com essa porcentagem dos Estados Unidos? Vai aumentando cada vez mais. Tranquilo? Percebeu essa ideia? E novamente, como eu devo ler a expressão pelo menos? Como maior ou igual. Então, como é sempre maior que 60%, esse nosso item ele vai estar o quê? Certo, correto, verdadeiro. Sede sincero, esqueci até de colocar o número do item aqui. É 125. Aqui está. Vou colocar aqui acima, 125. Esse item está corretíssimo, meu amigo. Esse item está corretíssimo. Item fácil? Não. Ele, para mim, é o item mais difícil da prova, por causa da quantidade de cálculos que temos que fazer nessa brincadeira aqui que aparece pra gente. Ficou claro isso, meu amigo? Belezinha? Então finalizamos essa questão e eu te aguardo no próximo item. Até mais, meu amigo.